Alright, então essa vai ser a parte dinâmica do curso que a gente vai fazer, no sentido de a gente vai ver como que funciona na prática, tá bom? Então esse é um dos roteiros que a gente usa no curso para que você consiga se comunicar no idioma. Se chama Talk About Yourself Professionally. Então, como que vai funcionar? Vou mostrar aqui algumas imagens, elas vão estar no português e eu gostaria que você traduzisse, né, transferisse, né, do português para o inglês e preencha com suas informações, certo? Eu vou te ajudando conforme a gente vai fazendo aqui, tá bom? Então, eu gostaria que você falasse para mim como que você diz em inglês, meu nome é e seu nome, certo? Então, fala aí como você falaria isso no inglês. Ok, eu vou fazer agora. Então, você falaria My name is Oscar, no meu caso, certo? Depois nós temos eu tenho e sua idade. Então, como que a gente fala eu tenho e a sua idade no inglês? Alright. Então, aqui a gente vai falar I'm, no meu caso, 31 years old, certo? E aí você vê, aqui tá o years old em letras bem pequenininhas. Como isso é uma apresentação, você não precisa falar years old, só se você quiser, certo? Outra diferença também, você viu aqui, que está em vermelho, né? Você viu que no inglês nós somos ou estamos a idade. Nós não temos a idade. Então, isso é uma diferença cultural, certo? Então, mais uma vez, fala I'm e o seu número da sua idade. Então, no meu caso, I'm 31. Ok? Dando continuidade. Atualmente moro em. Onde você mora atualmente? Como a gente fala isso no inglês? Ok. Então, aqui nós vamos falar currently I live in, no meu caso, São Paulo. Certo? Então, esse atualmente, toma muito cuidado, não é actually, tá? Não sei se você pensou isso ou falou isso, mas actually é um false cognate, um cognato falso, que é palavra parecida, mas não é a mesma, não é a mesma coisa, certo? Então, actually é na verdade, ok? Atualmente é currently, ok? Então, currently I live in São Paulo. Fala você, onde você mora atualmente. Ok. Depois nós temos sou um e a sua profissão, ou uma, certo? Fala você. Alright. Então aqui a gente vai falar, no meu caso, I'm an English mentor, certo? Ok, dando continuidade aqui, eu me formei em, qual foi a matéria? Por exemplo, em ciência da computação na USP, por exemplo, certo? Ok, aí, como você falaria isso no inglês? Dá um chute aí, não lembro, não sei. Dá um chute, aí eu vou te mostrar, ok? Então aqui nós vamos falar I majored in, por exemplo, Computer Science at USP, certo? Faz sentido? Então, aí você fala a matéria, né? Information Technology, um, Computer Science, né? A Data Science, enfim, você coloca aí a matéria e depois qual que foi o local que você se formou, certo? E aqui a gente vai colocar o nome, então, por exemplo, USP University, right? USP College, ok? Então, mais uma vez, I majored in Computer Science at USP College, or University. Universidade e faculdade, ok? Depois, vamos à continuidade. Eu tenho tantos anos de experiência, que é literalmente a quantia de anos que você tem, tá? Então, por exemplo, eu tenho 15 anos de experiência em desenvolvimento de software. Como você põe os seus anos de experiência, a área que você tem experiência, ou a linguagem de programação, enfim, você coloca aí, vai lá. Alright, então aí você vai falar, I have 15 years of experience in software development, um exemplo, ok? Alright, então aqui nós temos um dos roteiros que a gente pratica, e qual a ideia? Você vê que está português para inglês, né? Então, nós trabalhamos desse formato, dessa forma, por quê? Todas essas informações, né, que estão já no português, você já tem as conexões, né? Lembra aqueles fios que a gente falou no outro vídeo?
Elas estão tudo dentro do seu cérebro, né? Você já tem essas sinapses, né? Já tem todo esse conhecimento no seu cérebro, no português. E o que a gente faz? Quando a gente traduz, e toma cuidado, tem um jeito de como fazer, tá? Quando a gente traduz isso, a gente aproveita essas conexões que já temos e nós só acrescentamos o inglês. Isso agiliza a sua aprendizagem, certo? Agora, como que a gente faz essa tradução, tá? Primeiramente, quando você vê algo no inglês, né, você traduz o que é isso, certo? Depois disso, aí você traduz português para o inglês. Por quê? Naturalmente, você primeiro pensa em português. E se você fizer isso, você já faz essa ponte, porque não importa que você pense em português antes, certo? Qual que é o problema? Muitas pessoas são impacientes. Eles falam, eu penso em português, né? E aí eu demoro, né? De início, sim, vai demorar, porque você tem que praticar fazer essa atividade mais e mais até que ele virar algo automático, certo? É aquela coisa, imagina quando você começou a programar, né? Você estava começando a entender o que que você estava fazendo e criando coisas, criando bugs, né? Mas com o tempo, com prática, agora você tem os 5 anos, enfim, a quantia de anos que você tem de experiência. Se você for um junior, né, você vai obter essa experiência, mas não tem como, vamos rápido, né? É só a prática, a experiência, obtendo essa experiência pela prática, certo? Então, mesma coisa com essa tradução, tá? Outra questão também, não pode ser tradução do Google, tá? Tem que ser cultura para cultura. Então, por exemplo, aqui, nós vimos que no eu tenho idade, não é eu tenho no inglês. No inglês, nós somos a idade, certo? Aqui no atualmente, por mais que eu dá vontade de falar actually, agora você sabe que não, é currently. Faz sentido? Então, a gente vai trabalhar em cima disso, que é para quê? Para agilizar a sua aprendizagem, para que você acelere, né, esse formato de você pensar, independente de pensar em português, ele vem de uma forma mais natural, tá? Claro, tem momento que nas diferenças culturais que não tem tradução. Né? É aquilo e é isso. Né? Por exemplo, em português nós temos saudade. Né? No inglês não existe uma palavra para saudade, certo? Mas a ideia é que você use isso para te dar uma base, para te ajudar a aquele pensar, né? Que ele seja algo bem mais rápido na hora de você traduzir. Para quê? Não fica aqueles brancos, aquele né? Que muitas vezes é o que acontece porque você não praticou fazer esse exercício, tá? Então, dando continuidade aqui. Então, outra coisa que nós vamos praticar aqui nesse curso é o daily, certo? E o daily, como que ele funciona? A gente pergunta, what did you do yesterday? Certo? Aí você vai pegar o seu daily do seu trabalho, tá? E a gente vai transferir o que que você fez para o inglês, certo? E aí nós vamos falar, what will you do today? O que que você vai fazer hoje, certo? Então, de novo, a ideia, o que que você fez ontem, o que que você vai fazer hoje, né? Tem algum impedimento, do you have any bottlenecks, any blockers? E a ideia é você já praticar esse daily no curso. O daily é diário, né? Literalmente que é tradução de diário, diariamente. Então, nós vamos fazer esse daily também no curso. Para quê? Para você já se acostumar com essa cerimônia do Scrum, tá? Então, o que que você vai aprender nesse curso, tá? Você vai aprender a falar sobre você profissionalmente. Você vai aprender como falar nas entrevistas de dev, né? Também como fazer um CV e como falar sobre seu CV, certo? Qual que é um grande ah, algo que atrapalha muitas pessoas? Eles fazem um CV e eles mandam para 100 empresas. Né? E aí o que acontece? Aquele CV, né, ela não está de acordo com a necessidade daquelas 100 empresas. Né? Talvez uma delas, talvez esteja, né? Mas todas as outras, né, elas têm diferenças, experiências, né, informações que eles querem específicos de você, que muitas vezes não estão lá, né, ou está o genérico. Né? Então você vai aprender como fazer um CV que tem a ver com aquela vaga, né? Para quê? Você faz um link, né? Um link não, você faz um match, né? Uma combinação com aquela vaga, e aí a pessoa vai te ver diferente. Você não vai ser só mais um dev. Você vai ser o dev daquela tecnologia, daqueles soft skills que a empresa precisa, porque você vai confeccionar seu CV de acordo com aquela vaga e mostrando todas as suas qualidades de acordo com a necessidade da empresa, certo? Também,
Você vai aprender a falar nas cerimônias do Scrum e também como fala com os clientes, os coworkers sobre bugs, o dia a dia do dev, né? Também a fonética que nós falamos no outro vídeo e também os liaisons, né, junção as palavras. Tudo isso com vocabulário, conteúdo, situações de dev, tá? Ah, outro ponto, diferente dos outros métodos que existem por aí, né, com tantos, né? O foco desse curso é te ajudar a obter a confiança, a falar inglês na parte de entrevistas internacionais, na parte de inglês, tá? A meta aqui desse curso é te ajudar a você se comunicar com confiança, certo? Por quê? Isso que eles procuram numa entrevista, tá? Claro, eles querem que você se comunique, tá? Mas mais do que você se comunicar, você precisa dessa confiança para mostrar para eles, olha, ah, pode confiar comigo, não só a língua, né, mas como uma pessoa que eu vou entregar tudo que está aqui no meu currículo, certo? Então, essa confiança, né, que muitas vezes falta, porque, eu não tenho vocabulário, eu não sei, eu não treinei, né? Muito disso é só treino, certo? Outra questão também é te ajudar a obter a confiança para você falar com os seus colegas de trabalho estrangeiros e também os clientes de fora, que também, americanos em específico, falam por ser um deles, né? Ah, mas outros estrangeiros também, não só americano. Quando eles vão falar inglês com alguém, eles não procuram perfeição, certo? Eles procuram entender a pessoa e que a pessoa esteja falando com confiança, certo? Eles não têm tempo para ficar criticando os seus erros, eles não têm tempo para ficar zoando, né? Nossa, aquele brasileiro lá não conseguiu falar o have, ele falou have, né? Enfim, o americano, ele é capitalista, então time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, o que que ele quer? Né? Ele não tem tempo para ficar esperando você pensar e ver se está tudo certo na sua cabeça. Não, rápido, tem que ser rápido e tem que ser com confiança, certo? E essas duas coisas que eu vou ajudar vocês a conseguirem fazer, né, para que vocês passem nas entrevistas, para que você consiga falar com os seus colegas de trabalho, assim conseguindo uma vaga no exterior, certo? Então, a dinâmica do curso, né? É, por que em grupo? Né? Algumas pessoas têm medo, não, mas será que vai dar certo? Né? Muitas pessoas, né? Como que é isso? Né? Então, a dinâmica do curso, ela foi feita para ser ensinado em grupo, certo? Então, diferente de outros cursos, novamente, não é algo que eu criei e aí, vamos montar, vamos colocar um monte de gente e ver o que acontece, né? Muitos cursos são assim, né? Não tem uma dinâmica de olha, eu preciso de outras pessoas para que nós possamos todos comunicar, praticar, conversar, né? E esse curso, ele é assim, tá? Então, primeiramente, você pratica a conversação. Nós temos um mínimo de 15 alunos em todas as turmas. Então, em teoria, você vai praticar até 15 vezes mais a conversação. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, eu tenho um mínimo de 15 alunos. Eu coloco vocês em duplas. A gente vai primeiro aprender aqueles roteiros que a gente viu mais cedo. E aí você vai estar em dupla com um colega vai falar, aí depois você fala, depois a gente troca. Um fala, outro fala, troca. Um fala, outro fala, outro fala. E dessa forma você está conversando, falando com uma outra pessoa, certo? Já está praticando a conversação, que é o que você precisa melhorar, certo? Eu acredito que você ler e escrever, né? Muitas pessoas, nossa, eu leio e escrevo muito bem, às vezes até escuto bem se a pessoa fala devagar, mas na hora de falar, puf, trava, né, dá nó na cabeça, não vem nada. Então a gente vai praticar isso para você já se acostumar nessa questão de conversação, tá? Também, você já vai falar com pessoas desconhecidas, né? Quem tem medo de falar inglês com uma pessoa que não conhece, ele vai achar que eu não sei falar, não, e se eu errar, né? Então a ideia é você já perder essa vergonha, né, esse medo de falar errado com as pessoas. No curso, você vai falar errado, é totalmente normal, faz parte, certo? Pensa uma criança. A criança como ela fala? Ela fala deglisa, na lanja, né? E ninguém critica ela, né? E às vezes é até fofinho, ai que fofinho, né? Mas a ideia no inglês você vai falar, mas você precisa falar as coisas erradas para você poder aprender o que você está fazendo de errado, certo? E também, não só a fonética, mas tudo que você vai aprender aqui, você já pratica ele. Então, nessa parte de conversar, de se comunicar, você aprende o conteúdo e a gente já fala em grupo e você já pratica tudo que você está aprendendo, certo? Então, por isso, essa dinâmica do grupo vai te ajudar a
destravar, né, a já se acostumar nessa comunicação no idioma, tá? As próximas turmas. As próximas turmas que eu vou ter serão em 6 de fevereiro, vai começar 6 de fevereiro, eu vou ter a turma 9, que vai ser às 8 horas da manhã, certo? E a turma 10, que vai ser às 20 horas da noite. Então, essas serão as próximas turmas. E aí, o que que é bacana de ter dois horários, né? Vamos supor, você decide às 8 horas, tá? E por alguma razão você não consegue vir às 8. Oscar, posso vir às 20? Pode, dessa forma você não perde a aula, tá? Vamos supor, Oscar, eu não consigo vir nem dos dois. O que acontece? As aulas são gravadas, todas elas, então eu recomendo fortemente, meio que uma obrigação, de você assistir essa aula gravada, certo? Ela vai ser uma tarefa de casa para se você não conseguir vir para a aula, tá? Por quê? Nós temos um cronograma no curso, então eu preciso que você esteja em sincronia, né? Todas as aulas nós vamos praticando, né? Lembra das repetições? Então, se você não vir para uma aula, é uma aula de repetição, né, de conteúdo que você não vai ter no seu cérebro. Então, a gente precisa fixar isso bem na sua cabeça, tá? Ah, também, em relação à tarefa de casa, tem tarefa de casa diário, de segunda a segunda, tá? Nada escrita, nada chato, tá? Você vai ter acesso a aplicativos no curso e a tarefa de casa vai ser usar esses aplicativos. Tempo, quanto tempo, Oscar? É só 10 minutos por dia. 10 minutos é o mínimo que você precisa estudar todos os dias, tá? Máximo 30 minutos em cada sessão de estudo. Então, vamos supor, é o final de semana, quero estudar o dia inteiro. Estuda por 30 minutos, dá uma pequena pausa, volta 30 minutos, pequena pausa, porque nosso cérebro ele é limitado de prestar atenção 100%. Ele só vai ter 25, 30 no máximo, certo? Mas a ideia é você precisa realmente praticar todos os dias. E o que que você vai praticar dentro dos aplicativos? O conteúdo das aulas, tá? Então, basicamente isso. Qualquer dúvida que você tiver, fico à disposição.